Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Boni Esportes. Conto com o seu like aí no vídeo e a sua inscrição aqui no canal, hein? Tá no ar o Fox Sports Rádio nessa sexta-feira. E São Paulo eliminado de novo. Jesus! E o Vasco ontem. Cruzeiro que vai ter que abrir o olho. Tem muito assunto nesse programa aí. E tem uma pergunta que o Brasil inteiro quer saber a resposta do Pascoal. Mas daqui a pouco. A gente já volta. Eu tô curiosíssimo. A gente já volta. Eu já imagino. Ah, Flávio Júnior, sempre bem-humorado. É isso aí, tá começando o Fox Sports Rádio. Mandem mensagem pra gente via Twitter, hashtag FS Rádio Brasil. Um dia vai vazar as brincadeiras do Pascoal, vai terminar mal pra todo mundo. Tem o WhatsApp também, 011 99390 4545. E agora, sem churumelas, vamos aos destaques de hoje do Fox Sports Rádio. Roda! Você sentiu a forma da infecção. Tá chorando, tá doendo, pouco, castigo é pouco, não tem jeito. A sexta-feira chegou, bela como sempre, bela como Gisele. Imagina você olhando ali a Gisele Bündchen, aquele faixa de luz que não era do estádio, era Deus apontando a luz pra ela. E ela caminhando assim, divina. Celzinho, ao invés de elogiar, ele vai falar, mas deve acordar com bafo. Nós não temos Bündchen, mas fazemos de tudo para chamar a sua atenção, te seduzir, querido telespectador. Ô, Flavinho, um adendo aqui, tá o Brasil inteiro pedindo. Como é que a bola lambe a trave? Jesus amado. Não, mas mostra a trave. Põe a trave do lado, assim, Peraí, ó. meu, como é que faz? Não, mas põe a trave do Caraca, lado. meu, deu até um arrepio agora aqui. O Fox Sports Rádio chega neste dia 20 para destacar a Libertadores, a Copa do Brasil, o Brasileirão. Ontem foi dia do São Paulo dar adeus a um dos principais objetivos deste ano. O tricolor empatou com o Atlético Paranaense no Morumbi e está eliminado da Copa do Brasil. O técnico Diego Aguirre não escondeu a decepção. Eu falaria de coisas boas se tivéssemos logrado a classificação. Além do São Paulo, o time de Aguirre também foi eliminado da competição. O Inter perdeu nos pênaltis para o Vitória, que segue na Copa do Brasil. Já na Libertadores, Cruzeiro e Vasco da Gama se complicaram, principalmente o Gigante da Colina. Ontem em Avejaneda, o Vasco praticamente não viu a cor da bola contra o Racing. Se não fosse o goleiro Martin Silva, que defendeu 2 pênaltis, a derrota poderia ter sido ainda mais elástica. Final 4-0 para o Racing, de Lautaro Martínez e Centurion. Agora a gente tem que se recuperar, porque felizmente esses momentos ruins também fazem parte do futebol. O Cruzeiro foi ao Chile e pelo menos não perdeu. Aliás, teve até chance de vencer, mas a bola beijou a trave 2 vezes. Então vale mais uma vez a demonstração do nosso Flávio Gomes. Ô, Flavinho, um adendo aqui, tá o Brasil inteiro pedindo. Como é que a bola lambe a trave? Jesus amado. Não, mas Tem ainda o final de semana de jogos do Brasileirão, as crises do Flamengo e no Atlético Mineiro, o Corinthians em bom momento, o Palmeiras sob pressão e ainda com a suspensão de Bruno Henrique. Tudo isso e muito mais no Fox Sports Rádio de hoje, dia 20 de abril. Dia em que Oswaldo Pascoal é homenageado pela cidade de Cubatão, onde ele passou lua de mel, quem diria? Parabéns, Pascoalzito! E viva Cubatão! Para o pulmão, numa lua de mel.
meteram premeditando o Brexit, tá parecendo o André Bocelli. E ainda botaram ele com o pescoço no Facincana. Passou no domingo com o Cubatão? Não foi, mas Deixa eu te falar, agradeço quando você- muito a homenagem aí da cidade de Cubatão. Eu vou chamar o intervalo, que tem muito assunto, mais rápido pra você. Quando você vai, né, lá sentido é Cubatão, enquanto você volta. Também é do mesmo jeito. Quando você vai do lado esquerdo, Nós quando você vamos volta pro do lado direito. intervalo e a gente volta rapidinho. Olha isso aí. Olha lá, o pescoço Olha no o Facincana André lá. Bocelli aí. A gente volta Gravata rapidinho branca. com o Fox Sports Rádio aí, que o Brasil tá curioso. Eu tô curioso. Tem uma pergunta que eu preciso ouvir essa resposta. Eu não consegui dormir essa madrugada. A gente já volta. Daqui a pouco eu falo. Estamos no ar, começando mais um Fox Sports Rádio. Manda suas mensagens aí pelo nosso Twitter, sempre com a hashtag FS Rádio Brasil. Vamos bombar o nosso Twitter aqui todo dia, rapaz. São centenas de mensagens. Tem também o WhatsApp aí, vou mandar. Pascoal Records, Pascoal adora. Obrigado. Quando manda musiquinha pra ele. 011 993904545. O gaiteiro ontem foi bom, hein? Oswaldo Gaiteiro Pascoal. foi bom. Pascoal não. Pega alguém mais, Vou um pouco mudar. mais crítico, Vou mudar. um pouco mais... Você tá muito Nutelinha. Né? Que alguém que Bravo? diga a verdade, que diga... Flávio Gomes. É. O São Paulo vencia por 2-0, tomou 2-2 e está eliminado de novo da Copa do Brasil. A única coisa que a gente pode falar, a única coisa que eu achei interessante disso tudo foi o Aguirre na coletiva. Que o Aguirre falou, olha, eu não vou falar nada de coisas boas e positivas, porque não tem. Foi um fracasso. Não, há controvérsia. Ele falou. Não é isso que ele falou, Mas não. não deturpe, sim. não deturpe o que ele deturpe disse. o que ele falou. Peraí, ele Não falou, deturpe. eu não vou falar de... É um fracasso. Ponto. Não é que ele falou que não existem Não coisas boas existem no São coisas Paulo. boas. É um Ele fracasso disse, eu não ser falarei pela derrota que aconteceu. Até Foi um porque fracasso. Nossa, como tem advogado São Paulo aqui nessa mesa, nossa, né? É diferente, Claro, ele mudou o que você o não cara pode. falou. Você viu a entonação que ele deu? Ele mudou completamente a Que declaração foi do uma treinador. vergonha. Foi uma vergonha. Claro. Ele tem que falar o que o O cara Pascoal disse. viu lados positivos. Eu vi lá do Vergonha não é. O Vergonha Atlético não foi, é o Paranaense Atlético hoje Paranaense, é um time claro. do mesmo porte do Claro, São Paulo. Isso. Lógico. O que é vergonha? Vergonha é o seguinte, você ser eliminado por um time na Série C. Pelo Luverdense. Não, mas é vergonha, Sormani, em pelo casa. que o São Paulo tinha feito com poucos minutos de jogo. Nada contra o Atlético Paranaense, que tá jogando mas o muita jogo bola. tem 90 a vergonha é Eu o ia falar acumulado. isso. A vergonha é você estar num jogo que está valendo uma classificação, você está ganhando de 2-0, Pois é, o resultado jogando tá bom. em casa com a sua torcida e perder. Isso é uma vergonha. O Atlético, não ele pelo cabe- fato de ser o Atlético Paranaense. O Atlético, ele cabe uma análise daqui a pouco também, porque faz jus também a campanha que ele Não, tem feito. o Atlético, Tá jogando o muita Atlético bola. Fernando mereceu, Diniz, o Atlético Fernando mereceu Diniz. a classificação. O time que ganhou o primeiro jogo foi competente no segundo tempo na partida contra o São Paulo. Poderia Primeiro ter tempo virado o jogo. O primeiro tempo não foi bom do Atlético Carleto. Paranaense. O São Paulo, se você tiver bons olhos, você consegue ver que o São Paulo está evoluindo taticamente. Isso. Você consegue enxergar alguma torcida coisa de saiu evolução super feliz no com time isso. do São Não, Paulo. a torcida saiu Você comemorando. pode, o torcedor do São Paulo pode reclamar Isso. do vexame da desclassificação. Sabe por quê? Vexame não foi. Essa é a 18ª desclassificação do São Paulo em 13 anos. Em 13 anos. 18ª desclassificação em mata-mata do São Paulo. O senhor mesmo já veio de Batman. O senhor já passou essa vergonha. Ou não? Com a Penapolense. Com a Penapolense. Mas, Então é a Peruguinho, mas o senhor está 18ª fazendo esse discurso desclassificação. todo e está dizendo Ele que tá mesmo indo em assim, evolução. o torcedor Não, de São ele tem Paulo, evolução. quando terminou o jogo ontem, o Ah, ele torcedor, falou na o torcedor de São Paulo, transmissão. estamos evoluindo. Não sai de Você quadro. está fora do quadro lá, vamos, Souza. Não, mas nós estamos evoluindo. Sormani, foi ruim o resultado, mas vamos tomar um champanhe. Estamos evoluindo. Não, ele falou ontem. A evolução o Pascoal é falou ontem que teve um time errado. visible. O time, o São Paulo, você pode reclamar. Tenha dó. O time está desclassificado, é vergonhoso. Você Acabou o ano em pro São casa. Paulo. Passou. Acabou, o brasileiro não vai ganhar. Acabou o ano, Pronto, acabou. Acabou o ano, coisa Acabou, nenhuma. O São acabou. Paulo Vai ganhar o tem- brasileiro, é isso? Não sei. Tá Vai jogando. ganhar o brasileiro? Vai jogar. O São É? Paulo tem jogador pra estrear ainda ou não? É? Tem Everton, tem Carneiro. É. pra A estrear. perspectiva é ótima. É, ó, exato. Nossa. Vocês não conseguem. Outras Vocês palavras. só veem o Messi copo e vazio. Cristiano Ronaldo estão Vocês- ainda para estrear Não, no senhor, São Paulo. não falei nada disso. Eu Ah, tô deu a dizendo pra entender. você que vocês enxergam só o copo vazio. Vocês têm que enxergar a parte cheia. O que pode ser para chegar para ser cheio. Fala isso pro É só torcedor do São porretada. Paulo. Você só dá uma retada no São Vai Paulo. lá na sede da Independente e fala isso pros caras. Eu falo sim.
Falo sim. Vai lá. Falo. Como só já queria- falei para uns São Paulinos hoje. Agora, estão querendo crucificar o Lisieiro por Ninguém causa tá desse pênalti? crucificando Não, a ele. torcida do São Paulo tá Não reclamando. tá não, Pascoal. Tá sim, Tá não, tá reclamando. não Tá vem não. reclamando sim. Isso aí foi um acontece, foi um azar. O moleque é bom jogador. bem Vocês ontem. param de perseguir o moleque. Mas ninguém tá perseguindo ele, não. Sem querer é pênalti. É, como diz o mano, sem querer também é pênalti. Sem querer também você, faz filho. Você também, sem querer, você faz falta. E foi também. pênalti. Foi pênalti. Não dá De pra... vez em quando você dá aquela escapada, depois de 9 meses aparece lá a criança lá e o ratinho lá. Parabéns, foi sem querer, mas e aí? papai. Foi sem Agora, querer, eu não mas fez entendo o quando filho. você fala o seguinte, olha, a torcida do São Paulo pode reclamar, mas não pode... Pode reclamar mas do não pode fracasso reclamar- da desclassificação. Pera, mas não pode reclamar que faltou... Não faltou sangue, Deixa eu não falar um faltou negócio, raça. deixa eu falar um Aos negócio. 50 minutos, o São Paulo chutou uma bola no gol, o Santos Deixa eu falar um pegou. negócio. Aos 48, o Santos fez a melhor defesa do jogo. Deixa eu falar um negócio. Vocês estão desqualificando time- o Atlético Paranaense falando isso. Peraí. Vocês estão desqualificando Não o Atlético deturpe, não Paranaense. mude Que faz um Não, belo sim. início de temporada. Presta atenção. Vocês estão desclassificando. É só a 8ª partida do Se um Atlético time Paranaense. que no ano. está ganhando um jogo que vale uma classificação. Jogo eliminatório, em 2-0 em casa, com a 30 torcida mil a seu favor, pessoas. ganhando de 2-0. É uma vergonha. Sofre um empate. Nesse cenário e é vergonhoso. perde uma eliminação. E você vai falar que raça teve? Teve Que raça, teve? foi vergonha. Vou repetir, vocês estão foi escutando o que eu tô vergonhoso? falando? Que Eu raça? repito, eu não tenho nenhuma dificuldade de repetir. Mas tá O time do estranho. São Paulo perdeu em casa, é uma vergonha. Ser desclassificado é uma vergonha. Ponto. Mas... Ponto. O torcedor de São Paulo não pode reclamar de vontade, não pode reclamar de raça, não tava pode 2 a reclamar 0. de aplicação. O placar não tem nada a ver com isso. Como porque não? no placar Como entra não? o Que adversário. aplicação teve O no São adversário Paulo? foi competente. Que isso? O São Paulo dormiu Pascoal. no início do segundo Pascoal. tempo. Tomou Pascoal, o se segundo dormiu- São Paulo dormiu? Dormiu. Dormiu na marcação. Se dormiu, faltou Não, raça. Faltou aplicação Dormiu, na faltou- marcação. Ó, eu acho que... Então, você deixa eu acabou de falar que teve então vamos falar aqui aplicação. agora. Deixa eu falar aqui agora. Eu acho... Tá confuso. Eu não sei se raça é a palavra aí, a gente tá zoando um pouquinho o Pascoal aqui, mas o Ben já acha isso mesmo. Eu não sei se faltou raça. Não sei Claro se que faltou não. raça. Eu achei que o Aguirre foi muito mal. Muito mal. O que acontecia? Quem viu o jogo pôde perceber isso. Tem ali a linha do meio campo, o Atlético jogava com seus 11 jogadores, contando o goleiro, claro, atrás da linha do meio campo. E atrás da linha do meio campo, no campo do São Paulo, tinha 3 zagueiros. 3 zagueiros. Ou seja, com o goleiro, 4. 4 menos 11, 7. O São Paulo atacava com 7 jogadores e o Atlético defendia com 10. Percebe? A troco do quê? Que 3 zagueiros ficaram em campo até o final do jogo. Pra marcar quem? Ninguém. Porque quando o Atlético fez 2-2, tentou fazer o 3-2, quase fez, deu mais ou menos 25, 30 minutos, os caras voltaram. Os caras voltaram. Inteligentemente, o Fernando Diniz recuou o time e viu que o São Paulo estava com 7. Por que o Diego Aguirre não mexeu nisso? Aí chegou um determinado momento do jogo, que eu não lembro quem que ele ia colocar, ele ia tirar o Lisieiro. Como que ia tirar o Lisieiro? Tira o zagueiro e bota o Lisieiro aberto na esquerda. Ele ia tirar o... Ele ia tirar o Lisieiro. Tirou o Petros. Isso, ele ia tirar o Lisieiro. Ele ia tirar o Lisieiro. Gente, pra que 3 zagueiros em campo? É só você olhar o jogo. Você, São Paulino, se tiver gravado o jogo, que não deu pra você assistir, ou conseguir assistir em uma repetição nossa aqui, vocês vão ver isso. O que o técnico e o auxiliar dele faziam no banco de reservas naquele momento? Será que eles não viram isso? 7 atacando contra 10. Tinha uma desvantagem de 3. E você vê quantas chances o São Paulo criou. Quantas? O Regis saiu pelo menos 2 vezes para finalizar e cruzou a bola dentro da área. Não tem ambição de fazer o gol lateral do São E Paulo. o que aconteceu quando ele cruzou? Nada. Por Sabe quê? Faltava gente na área. Não tem um centroavante. Porque faltava gente na área. O centroavante não chegou numa bola. Faltava gente na área. Chegou numa bola. Falta, porque tinha 3 caras com a mão na cintura na linha do meio campo. Não, e tinha 11 jogadores do Atlético dentro da grande área. Como é que você vai fazer gol? Nós podemos discutir tática a respeito disso. Você tem que entender o posicionamento do São Paulo no início da partida. O São Paulo botou a tática, na minha avaliação, 3-6-1, mas tem gente que acha que é 3-4-3. Né? Eu achei 3-6-1. Eu achei 3-4-3. Na minha visão, são 3-6-1. Agora ele tá Alguém achei pode 3-6-1. escolher outra nomenclatura. O que acontece? O São Paulo, o que é que fez? Sabendo que o Matheus Rossetto ia jogar de lateral direito e não é lateral, botou o Valdívia aberto pela ponta. Por quê? Porque quem faz a marcação lá é o Pavés, o chileno que joga de zagueiro. Então o São Paulo fez tudo certo. Pavês ou pra comer? Pavés. É pavê, né? É pavês. Não é pavê. Pavê é pra comer. É Pavés, o nome do chileno. E é bom jogador. É bom jogador. Hoje. Só que tem o seguinte, o São Paulo equiparou a marcação no meio-campo, tentou, na base da qualidade técnica, ganhar o jogo. Um bonito gol do Valdívia, sai o segundo gol. O time do São Paulo tá no jogo.
Voltou pro segundo tempo, tomou o segundo. Primeiro gol, não vou falar, foi pênalti, não dá pra discutir. Sem querer, cada um escolhe a nomenclatura. Não, foi pênalti, claro. Foi pênalti, certo? Aí o segundo gol, o São Paulo vacila, aí vai sair o gol aí, ó. O São Paulo vacila, o chute do Nenê, bate no Thiago Heleno. A bola bate no Thiago Heleno, se não tivesse batido nele, não entrava. Não entrava. Foi um gol, foi um gol. Gol é foi gol. um gol. Não, claro. Mas se não bate no cara, não entrava. Se não tiver erro, ninguém faz gol. Sim. Mas não é que foi por exemplo, o gol do Valdívia foi um gol construída. preparado. Mas o uma São jogada Paulo, nesse construída. momento, ele estava bem na partida. Tava, eu concordo com você. Minha crítica ao São Paulo e ao parte final Aguirre. do jogo. Exatamente. Até porque tomou o segundo gol, o empate, com 6 minutos, não foi? Exato. Porque teve o segundo tempo inteiro. Inteirinho pra fazer Por o isso gol. que eu não consigo, por isso que eu discordo radicalmente do Pascoal, quando ele fala, olha, teve raça, aplicação. Teve raça e não aplicação. Teve nem, Eu só queria Raça fazer- teve, mas também o time aplicação não não dormiu. teve. Só queria fazer um teve. comentário Raça ainda, não porque eu não teve. falei. É um só? O negócio é o seguinte, um só. O negócio é o seguinte, Pascoal. Com todo respeito, teve raça. Isso é o mínimo. É o mínimo. Obrigação, O cara que joga no São Paulo, o cara que recebe em dia, o cara que tem a que a estrutura gente que ele tem reclama pra do Flamengo trabalhar. aqui? Não, mas, Pascoal, Tá num dia bom, hein, independente do Pascoal? Flamengo. E a gente reclamava do mas, São Paulo do ano Pascoal, passado. Fala pra mim, não, o que mas é que faltava peraí, pro São Paulo no ano peraí, passado? deixa eu Diz terminar. que Deixa eu terminar. faltava. O cara que joga num clube grande, gente, raça é o mínimo. Ah, não faltou raça. Ué, quer palmas porque não faltou raça? O São Paulo foi um catado, Pascoal. Não, catado O São Paulo ele conseguiu com Não 35 concordo. minutos. O São Paulo com 35 minutos, ele fez 2-0, que era o resultado que ele precisava, com o Morumbi que não estava com o público total, ok. Mas era um bom público, 27 mil pessoas. 27 mil pessoas. 27 mil. 27 mil, Flavinho, estavam ali jogando junto com Olha o time. a defesa do Santos O time aí, do cara. São Paulo. Olha que defesa que fez o goleiro. O time do São Paulo, ele com 35 minutos do primeiro tempo, ele já estava resolvido na partida. Teve um lance ali infeliz do Lisieiro, que foi dar um carrinho na vontade, acabou deixando o braço, a bola bateu no braço dele, foi pênalti. Foi pênalti sim. Mas dali em diante, Pascoal, o São Paulo, ele morreu psicologicamente. Esse número que você trouxe, de 18 eliminações em 13 anos, ele não é uma coincidência, Pascoal. Não. O São Paulo, em mata-mata, ele pipoca. Ele pipoca, essa é a real, Pascoal. O time do São Paulo, se a gente fizer um paralelo aqui, comparado com o Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense Você ele acha tomou que o time do 2-0. São Paulo é amarelão, é isso? Peraí. Amarela. Pera, Pascoal, calma, já vou terminar. O time do São Paulo, comparado com o Atlético Paranaense, ele foi um time juvenil, um time infantil. O Atlético Paranaense com 2-0 na lomba, Pascoal, sendo eliminado, porque o resultado já não favorece. Um time infantil. O Atlético Paranaense com 2-0 na lomba, Pascoal, sendo eliminado, porque o resultado já não favorecia ele, naquela altura do jogo, ele estava sendo eliminado com 2-0. O que ele fez? Ele começou a rifar a bola? Ele começou a se desesperar na partida? Não. Ele começou a sair para cima do São Paulo como uma vaca louca? Não. Ele manteve a calma e manteve a convicção que ele tinha em campo. Ou seja, o toque de bola. Até em determinados momentos você olhar e falar, pô, os caras estão sendo displicentes, tocando essa bola na frente da defesa, é um passe arriscado, mas mesmo assim eles não abdicaram do estilo de jogo que eles possuem. O Atlético Paranaense, até quando estava 2-2, Pascoal, eles tiveram um lance para matar o jogo. Na trave, né? Não foi esse lance do Carleto, não. Foi um lance, Flavinho, que todo mundo tocou a bola dentro da área do São Paulo e ninguém chutou. Ninguém quis chutar. Ninguém quis chutar, a bola mas veio ainda pra trás. é pela convicção que eles têm, Pascoal. Eles gostam do toque de bola. Eles não fogem da Técnico, característica isso se principal. chama treinador. Pois é. O time do São Paulo, quando estava 2-1 e quando tomou um empate, que o São Paulo saiu como uma vaca louca pra cima do Atlético Paranaense e cedeu espaços, o time do São Paulo não sabia o que fazer em campo. Olha aqui. Estavam abalados psicologicamente. É lógico que o Atlético Paranaense tem totais méritos e o Fernando Diniz está fazendo um trabalho legal, óbvio. Ótimo. É óbvio. Outra Ah, coisa, bom. oitavo A parte jogo. psicológica do São Paulo, deixa. conheceu isso? Bom, né? Já, cara. Só que, vou repetir, gente, é inadmissível o que o São Paulo fez ontem. Eu também acho. A Inadmissível. classificação estava na mão. Se fosse ao contrário, eu concordaria com o seu Oswaldo Pascoal. O Atlético Paranaense faz 2-0, São Paulo vai lá, corre 2-2, agora foi ao contrário. Não tem desculpa, por isso que eu concordo com a Mas Aguirre. você não pode dizer que faltou aplicação. Como não faltou aplicação? Faltou outra coisa, O que faltou mais qualidade, faltou qualidade na hora da Espera só finalização, um minuto. faltou um pouquinho de capricho no penúltimo passe ou no último Me passe. responde um negócio, Isso então. tudo faltou. Me responde- O que não faltou foi vontade. Então me responde- O ano passado o que a gente reclamava no time do São Paulo é um time que tem tiriça, Pera impaludismo, aí. amarelão. Esse ano tá em vontade. Me responde- mas não tá me saindo. responde Fazer um negócio. o quê? Você- Pelo menos tem vontade. Me responde um negócio, você não responde. Você está gritando e não responde. Você falou que aplicação teve. O que é aplicação? Um time que está ganhando de 2-0 em casa,
num jogo que vale classificação e toma 2-2. Que aplicação foi essa? O time de São Paulo foi buscar o resultado. Não, o time de São Paulo não foi buscar. Veja o que aconteceu. Sim, mas tava 2 O a São Paulo 0. foi pra Cadê a cima. aplicação O do São Santos Paulo? fez uma defesa Ele não sensacional. Minutos. Eu tô explicando pra Não, você. me responde um negócio. O São Paulo fez 2-0. Certo. Ponto. Lindo, maravilhoso. Tomou um gol de pênalti. Foi pênalti. Tomou 2-2. Perfeito. Cadê a aplicação do São Paulo? Correu atrás do Mas aí o Pascoal resultado, tem razão. Benjamin. Aqui a aplicação O goleiro Ele tem pegou razão. pra caramba. O time do São Paulo perdeu se um monte de entregou, gol bem. no O futebol segundo mudou. tempo. O futebol Olha mudou. lá, tá mostrando pra vocês ali, é só Esse é o único gol que Pode aparece. perder um monte. O São Paulo estava desorganizado em campo. Olha lá, o Rod, Essa é olha uma lá, questão. olha lá. Agora falar que faltou Tá no gol, aplicação. saiu o gol. Pascoal, Lá no gol, tá perto do goleiro. Não faltou, Benja. O time de São Paulo, ele tava, o São Paulo estava bagunçado dentro de campo, Então, mas os se tá jogadores... bagunçado, não tem aplicação. Não, é diferente. tática. Aí você pode Montagem estar escola. perdido psicologicamente, entrar naquele lance que eu falei. O futebol mudou pra caramba. Hoje a gente tem que elogiar. Então, olha, o São Paulo foi bem. O próprio Valdívia, depois do jogo, falou: ó, a equipe tá de parabéns. Não, isso foi ruim. Não, Essa não. declaração dele foi ruim. Imagina, Eu teve uma concordo com a aplicação. declaração do Jusilei. não acho. Do Jusilei também. É uma Lógico, vergonha. o não Jusilei se foi classificar em casa. lúcido. O Aguirre Perfeito. foi lúcido. Vou repetir. É uma vergonha não se classificar em casa. Mas teve aplicação. Mas quem não enxergar que o time do São Paulo está melhorando, perdão. Vocês não estão vendo evolução no time do São Paulo. Eu não tô. Consigo enxergar evolução no São Paulo. Tem gente que não consegue. Acho que o torcedor de São Paulo pode reclamar e protestar. Tem todo o direito do time não se classificar. É vergonhoso. É a 18ª desclassificação. Mas eu não acho o time do São Paulo e nem vejo o São Paulo esta porcaria que as pessoas possam imaginar. O problema pro torcedor. É uma maravilha. O problema pro do São Paulo torcedor tá é feliz da vida hoje. é a Sorridente, contente, tava 2-0, tá eliminado da Copa do Brasil. O torcedor, olha, o torcedor do São Paulo precisa ser mais otimista, como diz o Pascoal. O time tá evoluindo, tem aplicação, sabe, tá tudo bacana Mas pra você tá caramba. sendo simplista. Ah, não. Não é tipo, ei, ganhei! Ah, perdi. Ele Deixa eu tá te fazendo falar, uma análise, deixa eu ele te tem falar. razão. É uma análise que eu não concordo, é a análise dele, mas Você eu pode não concordar, mas você não pode menosprezar a opinião dele como você tá fazendo. Não tô menosprezando, Como não? não. Tô. Porque aqui no programa todo mundo menospreza a opinião de todo mundo. Não, mas tô falando sério, Pascoal, juro que eu não tô zoando. Tá 2-0. O São Paulo, em casa, valendo uma classificação, toma 2-2. Juro, não tem evolução pra mim. Não tem. Eu não vejo evolução. Pra mim é uma desgraça. Pra mim é uma desgraça. Juro por Deus. Vamos ouvir o Jusilei, lúcido. Fernando Caetano deu um show ontem. E o Valdívia que falou que a equipe tá de parabéns. Esse é o problema. O futebol mudou. Antigamente era legal ganhar, classificar. Hoje é legal perder e curtir a evolução. Mas evoluiu. Daqui a pouco o Pascoal vai pedir para ter evolução na tabela. Evolução, dá mais 4 pontos. Quesito evolução já tem no Carnaval. No Carnaval. Põe aí no futebol, Pascoalzito. Vamos lá. É inadmissível. Você tá ganhando 2-0 e deixar os caras fazer 2 gols. Não dá para entender. É brabo. A gente queria tanto essa classificação, mas se eu levantar a cabeça é revoltante, né? Eu queria dar essa alegria para essa torcida, essa classificação. O time começou tão bem, com espírito de jogo. Falei que hoje vai dar. Mas mais uma vez fomos eliminados da nossa casa. É levantar a cabeça agora e continuar trabalhando, que tem um brasileiro pela frente. Nem sei o que faltou, mas nossa equipe está de parabéns. Tentamos ao máximo a classificação, mas a equipe deles é uma boa equipe, toca muito bem a bola. Mas faz parte, futebol é assim, pensar para frente agora. Que ele elogiou a equipe do Atlético Paranaense, ok, também acho que tem que elogiar. Agora ele fala que a equipe de São Paulo está de parabéns. Parabéns do quê? Foi eliminado em casa? Ele foi mal. Na declaração Agora o Jusilei dele, lúcido. mandou mal. Jusilei lúcido. O Jusilei falou 2-0. Como é que perde? Como é que empata? Demonstrou inconformismo, né? É a mesma coisa que se cobra do time do Flamengo. O Flamengo perde, o Flamengo empata, o Flamengo ganha, a reação é a mesma. O Diego, por exemplo, tem sempre as mesmas declarações. Olha, eu tenho certeza que o time vai se classificar. Eu tô com o Jusilei. Tem que ter um inconformismo, o jogador tem que sentir a derrota. E tem muito atleta profissional hoje que não está sentindo absolutamente nada. Perdeu, ganhou, empatou, é a mesma coisa. Tô com o Jusilei. São Paulo não pode se confirmar. E a sequência de insucessos pro torcedor pira, torra a paciência. É a 18ª eliminação do São Paulo. São Paulo só tem o Campeonato Brasileiro.
Ah, mas o time evoluiu, como disse o Pascoal. Essa evolução será suficiente para o time brigar por título ou pelo menos por vaga na Libertadores? Não. No meu entendimento, não. Esse também. time do Atlético Paranaense, com o inovador técnico Fernando Diniz, o time comandado pelo Thiago Nunes, com time reserva, inteiro reserva, conquistou o título do Campeonato Paranaense. E os titulares do Atlético Paranaense não perderam no ano ainda. Para mim, o Atlético briga por Libertadores. E esse São Paulo de hoje, sem o Everton, sem outros jogadores que possam pintar, não briga nem por Libertadores do campeonato. E o torcedor está impaciente por causa disso. Porque ele vê mais uma eliminação e não vê com bons olhos esse time do São Paulo para um campeonato de longo período como o Brasileirão. Mais um ano, o torcedor perde a paciência. Silvio, é assim que eu vejo. Em relação ao Atlético, aqui eu estava falando, foi só o 8º jogo nessa temporada. A gente já está em meados de abril, foi só o 8º jogo desse time. Aquilo que o Silvio falou. O Campeonato Paranaense, o Atlético jogou com um time alternativo. E foi campeão. E foi campeão. É, inteiro Nem reserva. o Fernando Diniz era o técnico. Era o Nem Thiago Fernando Nunes. Diniz. Thiago Nunes. Isso. Foi o treinador. E esse é o 8º jogo. São 4 vitórias e 4 empates. 4-4. O time não perdeu até agora. E é o líder do Campeonato Brasileiro, inclusive. Exatamente. Tudo bem, é uma rodada só, mas foi o time que mais impressionou gols na fez abertura. contra a fez 5 Chapecoense gols. na E vai abertura. ser o melhor confronto da próxima fase da Copa do Brasil, porque o Atlético Paranaense ele pega o Cruzeiro, né? É um E vai pegar o Grêmio agora em Porto Alegre domingo pelo Brasileirão. Outro confronto interessante. Pega o Grêmio, consegue um bom resultado, né? Vai encorpando. Aí pega o próximo jogo dele pelo Brasileiro, é em casa contra quem mesmo? Agora, Sabe, é um time que de repente pode... O Mano Tá falou, descansado. o Mano falou que o Mano falou que o time do São Paulo pipoca ele em mata-mata. Pode eu falar. Tem pipocado. As últimas grandes conquistas do São Agora Paulo aqui. foram em campeonatos de pontos corridos. Olha né? aqui, mas O olha tri aqui, brasileiro, o tri olha brasileiro. aqui. Depois... Não, ganhou a Copa Sul-Americana Rodrigo também. tem a Copa Sul-Americana de Sul-Americana. 2012, Foi o último título que é legal. Foi o último Ó, título. Olha aqui. Você contabiliza isso? Olha aqui, tem Do Rodrigo jeito que ela Caio. foi. Tem Rodrigo Caio, tem Jusilei, tem Petros, tem Nenê, teve Cueva Diego no Souza, segundo tempo, teve Cueva, Diego Souza. Só jogador experiente, cara. Então, isso quer dizer o quê? E mesmo assim, pipoca, como é que explica? Mas O é Mano que vem falou pipocando pipoca. há muitos Eu anos, não. né? Isso pergunta pra ele. Ué, a partir do momento que você tem 18 eliminações em 13 anos, isso significa o quê pro senhor? Me diga, meu senhor, eu disse aqui o português claro. O senhor não concorda comigo? Isso Então se sinta coagido também. Se o senhor tiver coagido, Eu não tenho eu nenhuma recuo, eu dificuldade. tiro o pé. O senhor Vou quer que eu repetir. retire a pergunta? É vergonhoso. Mas eu não acho que o time do São Paulo pipoca. Pascoal, Não acho que é 2-0, amarelão. em casa, Não resultado acho. na mão. Eu acho que o Toma São um Paulo- gol e desaba psicologicamente, o São é o Paulo quê, era Pascoal? amarelão, É o quê? São Paulo pipocava, o São Ele não Paulo responde. jogava mal. No ano passado o time do São Paulo não tinha nem ânimo pra jogar. Peraí, Hoje peraí, é peraí. diferente. Peraí. Hoje é diferente. Pode dar a sua opinião. Só tô Hoje- segurando aqui pra não cair seu braço. Não. Não vai cair. A minha opinião é essa. Ó, não cairá. A minha Pode dar a sua é opinião, essa. Pascoal. Não levo por esse lado que o senhor disse. Que em 18 jogos, em 13 anos, o time só mas, pipoca Pascoal, em se jogo for Pipocado, matemático. Pascoal. Se formou um padrão aí de... Ô, Pascoal, Traumático, o né? torcedor. Traumático pro torcedor. Esse é o linguajar do torcedor, entendeu? O time, em 13 anos, tem 18 eliminações. Pipoca. 13, é isso? É pipoca. Pipoca, não passa por Não são nem os mesmos elencos e nada. Adianta, tudo bem, não mas adianta. É um Pipoca, trauma. pipoca tem razão. Isso pesa, ô Sormani, Claro, a parte a psicológica. gente fala, o torcedor fica pé da vida. Bravo, já estão xingando a gente. Mas entre eles, numa mesa de bar, Mas você fala tomando isso. cerveja, eles viram e falam Não, assim, eles vão na porta. time de pipoqueiro. Não, na porta do CT eles Só falam que pipoca. time é amarelão. Na porta do CT E outra, eles falam Sormani, que time é Sormani, amarelão. o formato Não tem Copa, cabimento. o formato Copa, todo mundo sabe que pelo fato de ser um mata-mata, você pode ganhar o jogo por uma bola. Você pode jogar mal o jogo inteiro, um escanteio, uma bola próxima da área ali, você alça na área, o goleiro falha, você faz o gol e Só um minuto, elimina o olha, adversário. A gente vai voltar a falar de São Pois Paulo, é. ó. A gente só vai voltar a falar de São Paulo, mas rapidinho, olha aqui, o Corinthians em primeira mão acaba de anunciar, Pascoal, olha lá, bem-vindo Roger, olha lá. Boa. Então tá aí no Instagram, Twitter, nas redes sociais do Corinthians. Bem-vindo Roger. Daqui a pouco nós Hoje vamos deve ser falar. apresentado à tarde. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso quando for falar do Corinthians, mas saiu oficialmente, então, Roger contratado. Eu só queria encerrar, Benji, então, a última frase com relação a isso. Copa pesa demais, Pascoal, a parte psicológica. Porque nem sempre o melhor time vai ganhar. Não, se você nem acha sempre que o time ganha. pipoca, a parte psicológica faz parte disso aí. É por isso que eu tô Os falando. caras O entram São Paulo, abalados, hein? psicologicamente, ele se abala muito fácil. Não, eu acho o time do que São nesse Paulo, em caso- Copas, não é um time cascudo. Se você faz essa avaliação de ser pipoqueiro, a parte psicológica entra evidentemente nesse caso.
É a sua avaliação. O São Paulo tem sido, Pascoal, um fiasco nos mata-matas. Agora é o seguinte, culpar só treinador e jogador é uma parte da história. A outra parte são os dirigentes. E não estão fazendo um trabalho bom já há muito tempo. Eu já falei aqui, torno a dizer, os caras não vão fazer isso. Eles têm amor próprio e não vão fazer isso. Mas deveriam entregar o cargo. Larga o osso. Larga o osso. Porque o Palmeiras e o Corinthians ultrapassaram o São Paulo E olha, nos últimos 3 anos, 4 anos, de uma maneira que, em tudo, estrutura, técnica, títulos, estádio, tudo. Estrutura é o estádio. Né? Torcida, O Vinícius- média de público, arrecadação, receita e tudo. O São Paulo ficou para trás. O primeiro passo para o São Paulo entender o que está acontecendo com ele é admitir que ficou para trás. Sim, é um time que vende 14 jogadores no início da temporada, como no ano Pois passado. é, o Vinícius... E começou essa temporada com o Dorival e... Já mudou o e treinador. mudou É o sétimo, Vinícius- oitavo jogo do treinador. O Vinícius do São Paulo. Lopretti faz uma mensagem Acho que tá muitas pessoas te indagando. Opa! Você não está respondendo as Não, coisas. eu respondo. Olha aqui o Vinícius Lopretti. Ô Benja, a folha salarial do Atlético Paranaense é 3 vezes menor que a do São Paulo. Calma. Eu nem li. Não se balize pelo Não, salário. calma, é uma linha. Balize pelo Uma salário. diferença de 6 milhões de reais por mês. O Atlético Paranaense investiu cerca de 10% dos 50 milhões investidos pelo São Paulo na temporada. Ah, se fosse o Palmeiras, o mundo estaria caindo agora. É verdade. E saiu um ranking aí que o time que mais investiu esse ano não foi o Palmeiras. Foi o São Paulo. Foi o São Paulo. Sabe quanto São E o sabe senhor acha quanto normal? O senhor sabe Você acha quanto que o time é aplicado? O senhor sabe quanto que o Palmeiras investiu para esse início de temporada? 6 milhões. E o São Sabe Paulo? quanto São Paulo? Quase 50. 51. 48,6 é o correto. 48,6. Mas você ouviu a aplicação contra o Atlético Paranaense. Gente, o dinheiro, o salário, o Palmeiras gastou no ano passado 120. Foi campeão? Ganhou o quê? Nada. Dinheiro significa a certeza de que vai ser Olha lá, campeão? A torcida do São Paulo ontem não viu essa Dinheiro aplicação. bem aplicado. A torcida... O dinheiro Espera bem só um minuto. aplicado pode significar título. Olha lá. Mal aplicado é o que está acontecendo aí. Olha lá, a É o que está torcida- acontecendo com o Palmeiras também. A torcida do São Paulo... Flamengo. A torcida do São Paulo não viu a tua aplicação, que o senhor viu, não viu nada, e tá gritando lá, vergonha. É vergonhoso. Olha lá. Vou repetir. Acho que vocês têm dificuldade de entendimento, mas não tem problema. Eu explico de novo. É vergonhoso se desclassificar em casa. Ponto. Mas o torcedor do tá São Paulo contente com a evolução. não pode lamentar, não pode dizer que o time do São Paulo teve falta de empenho, teve falta de ânimo, que o time não foi aguerrido, não teve vontade. Isso não pode reclamar. É a opinião dele, é a opinião dele. Pode reclamar do vexame que é ser desclassificado em casa. E tem outro agora, Não dia pode 9 de reclamar maio. de outra. O ano passado nós passamos um ano inteiro aqui dando uma raquetada no time do São Paulo, que era uma vergonha não ter ânimo, não ter vontade, não ter determinação, não ter aplicação em campo. Que era um resort. Tem um rapaz que fala isso, que o Flamengo é um resort. E o São Paulo era um resort. Mas no São Paulo eu não falei resort, falei o Flamengo. O São Paulo foi, o torcida vai lá, invadiu, não resolveu nada. Invadiram, foram na porta, quiseram bater em jogador, deram tapa na cabeça de jogador, não foi isso que aconteceu? Foi. Então, mudou alguma coisa não? Não. O time tinha ânimo? Não. Hoje tem. Hoje tem vontade. E continua. Eu vi o ânimo ontem, 2-0 pro Vocês não Atlético conseguem Paranaense São Paulo. enxergar. Vocês não conseguem Eu não enxergar. consigo, É juro que eu não só o consigo. copo vazio, o copo cheio, vocês não conseguem Eu não enxergar. consigo Vocês enxergar. não veem melhoria. Eu vejo. Recebeu de São Paulo, Pelo chegou na menos eu padaria vejo. hoje de manhã. Ganhando em casa por 2-0, com 30 mil pessoas a seu lado. 27. Se tivesse um pouquinho de raça, não deixava os caras Não, de passar. com raça, teve raça. Cadê a aplicação? Ontem teve vontade. Não deixava. Ontem teve. Faltou qualidade técnica? Pode ser. Mas você falou agora que Mas não foi se absurdo. Não. O empate? Não, porque o Atlético é um time encorpado. Sim. Mas você tem Pelas em casa pelas 2 a circunstâncias. Pelas circunstâncias. Tava É o que eu 2-0. falei também. Exatamente. Eu concordo com isso. É vexame, Se é você, vexame. Se o Atlético faz 2-0 e você busca o resultado e acaba 2-2, você sai com esse discurso do Pascoal. Não, mas você pode fazer do outro lado também. Em 1985, quando o Silinho foi contratado pelo São Paulo, o São Paulo foi eliminado no Campeonato Brasileiro, que não era de pontos corridos, pelo Grêmio no Pacaembu. Acabou 2-2 o jogo. Foi exatamente isso que eu falei. O Grêmio abriu 2-0, o São Paulo foi lá e buscou e fez 2-2. Já tinha o Careca e todo mundo. O estádio inteiro do Pacaembu, eu trabalhava nessa época. Então agora você não trabalha mais? Hoje ele engana, velho. Hoje eu engano. Eu estava no Pacaembu trabalhando, o estádio inteiro aplaudiu em pé o São Paulo.
foi 2-2 e foi eliminado. Ontem, Se foi fosse o 2-2, contrário- foi eliminado e a torcida foi uma porta. Sim, mas Tem cabimento, a Pascoal. ordem dos fatores não altera o produto. Foi Não, dois, não, dois, não. foi Não, dois, não, dois, eu dois, quero é outra dois, situação. Pra Maria José, É outra você dorme circunstância de jogo, São Pascoal. dois resultados Dorme hoje Peraí. pra e Maria José e amanhã É o mesmo, vai resu- Maria é o mesmo resultado em duas circunstâncias diferentes. Pera, Silva J. Não dá pra comparar o time de 85 com o time desse ano. Olha Tem um aqui. monte de jogador ainda. A gente está comparando atitude, Ô, postura. Pascoal, eu juro, eu acho que isso aqui é papo de louco. Pra mim é papo de louco. Pra Mas mim tudo também bem. é. Põe Vocês aí, não põe conseguem aí. enxergar Vai, nada. Eu não consigo enxergar. Um time que tá ganhando 2-0 é eliminado em casa. Eu não vi aplicação, não vi vontade, não vi Puxa vida, Vem cá, teve aplicação. O São Que Paulo. inferno, como diz um amigo meu. Então, vem cá, vamos ter tradução Alô, simultânea. som. Teve aplicação, o São Paulo jogou bem, teve aplicação, vontade, Ó, foi tudo vou legal. repetir Por favor. pela Vou falar de enésima novo. vez e eu Ninguém tenho vai uma entender. enorme paciência, eu não tenho Fala problema baixo, senão nenhum. o tradutor depois não consegue. Vou falar pro Você tradutor. pode falar pausadamente, por Pausadamente. favor? Muito obrigado. Foi uma vergonha Não se jogou desclassificar em casa. Eu só Mas vou eu gostei. reproduzir o que eu disse ontem. Foi uma vergonha o São Ontem Paulo eu falei ser que foi bom. desclassificado em casa. Hoje eu tô dizendo que é uma vergonha. Mas, posso continuar, ô, senhor? Não, ele é o tradutor. Ah, não, eu tenho que falar pausadamente. É, Você não mas consegue ele é o traduzir. tradutor. Diz que é para falar pausadamente. Por favor. O senhor está com dificuldade? Não, não, eu tô O senhor tem ouvindo bem. dificuldade intelectual, mas não sabia que tinha de Vai, audição também. Pascoal. O senhor disse, mas, O porém, São Paulo não teve falta de ânimo, não teve falta de aplicação. Correu muito. Não teve falta de Nossa. vontade. Perdeu Não a viu a cor da classificação bola. por um time que jogou melhor do que ele, teve mais Ninguém mais aplicação, aguenta o São adiantou Paulo. a marcação no início do segundo tempo, técnico roubou é 2 ou ruim. 3 bolas e fez o gol. substituiu tudo errado. São Paulo tentou ao longo do segundo tempo Torcedor de e São Paulo tá obrigou o querendo goleiro morrer. Santos, do Atlético Paranaense, a fazer pelo menos 2 defesas importantes. Nossa. 2 em cima da hora. A torcida do E São eles Paulo não tá tão conseguem feliz com enxergar que essas o time duas do São Paulo, no defesas. mínimo, teve vontade, teve Olha. aplicação. É só isso. Eles não conseguem. Eu consigo. Eu Você adorei. é torcedor de São Paulo, não viu nada disso. Torcedor de São Paulo, Mas os estão torcedores de alinhados São com Paulo eles. estão mandando mensagem pro Twitter aqui. evoluiu, Ninguém tá eles vendo o que você gritam. viu. É a frustração, Evoluiu. é a frustração da desclassificação. Evoluiu. 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 Ó, Evoluiu, o Pascoal que é assim hoje. Você é um torcedor do São Paulo, ok? Eu sou torcedor de São Paulo. Faça o mundo que o Pascoal quer. Cheguei na padaria. Então você, Flavinho, eu sou paulino, então, Flavinho, Sim. você ficou muito triste porque o São Paulo foi eliminado ontem? Não, estamos contentes. O time evoluiu. Evolution. O Jean foi Mas, cortado no ô, banco. Flavinho, 2-0, Uma amidalite. empata. Mesmo assim, você acha que teve aplicação? Application. O time foi muito evoluído. Eu gostei muito do que vi. Podemos agora nos concentrar nesse campeonato brasileiro. Tem a Tem a Copa Sul-Americana Sul-Americana ainda. Dia 9 de maio, a South volta contra o America. A Rosário. volta contra o Rosário. South America. Cup. Ó, o pessoal tá pegando o seu pé. Pode pegar, O sem Fábio problema Mendes nenhum. Duarte, Pascoal, no futebol, a ordem dos falteros, altera sim A ordem dos o falteros. produto. Ela. Você está Falteros, defendendo... põe aí, produção replay. Você está Falteros. defendendo o indefensável. Não estou defendendo o defensável, não. O mesmo placar de 2-2 que desclassificou o São Paulo daquela partida contra o Grêmio em 85 foi o mesmo placar que 30 anos aquele desclassificou o São Paulo contra o Atlético tá tudo Paranaense. confuso. A evolução, eu vejo a evolução do time do São De Paulo. 85 pra Do cá. time que jogava o ano passado, gente, vamos falar a verdade. Do time que jogava o ano retrasado. Mas Cássio, não anima, do time que torcedor, você jogava vai o ano desculpar. passado, Não, esquece. ver o time do São Paulo jogar, vai dizer que você não se sente animado. Cara, opa, sente. O cara chegou na padaria hoje, né, com aquela cara de... Aí o cara que foi o chapeiro lá, que é corintiano, geralmente é corintiano. Aí, doutor. Faz mal, a torcida do Corinthians é a maioria em todos os segmentos. O chapeiro Na padaria. Aí, e aí, como é que foi ontem? Tá, pô, empatamos. Bombeiros. Foram eliminados. Aí eu falei, não, mas nós evoluímos, eu estou contente. O grande problema... Eu estou muito animado. Mas você sabe que é o pior? Que outro detalhe que agora que eu me Vi lembrei. evolução. O Tite ainda foi ao Morumbi para ver o jogo ontem. E viu o Rodrigo Caio jogando. Pelo menos ele ontem não falhou. Nos 2 últimos jogos ele falhou. Mas o Ontem ele E o não Tite, falhou. você acha que o Tite ontem olhou e falou assim, tá aí o tipo de aplicação que eu quero pro Brasil? Não, mas tá ele pode evoluindo. ter, ele pode O Brasil ter- perde 4-0 da como Suécia. Tite- Ó, mas como, gostei. Tite, como diz um amigo meu, o Tite, como é que é, um semideus, é isso que você fala? Não, hoje Deus é um semitite. E ele deve ter gostado principalmente da postura tática das duas equipes. Mas, Acho ô, que esse é um Pascoal, aspecto que ele observou Por mais bem. que você tenha Ele é um razão, cara inteligente. e eu concordo com você, existe uma evolução no time de São Paulo, só que Puxa depois... vida, pelo menos um vê evolução no São Paulo. Não, mas, ô, Pascoal, pelo menos um. eu acho que hoje não cabe essa discussão, até embasado no que no Aguirre, na declaração que ele deu,
o São Paulo ele pode ter evoluído sim. Só que diante da frustração, da forma como o São Paulo foi eliminado ontem, o torcedor não quer saber. Frustração. O torcedor não está afim de saber se melhorou um pouco do que era o time do Dorival hoje para o time do Aguirre. Melhorou, mas diante do que aconteceu ontem no Morumbi, um resultado que estava na mão do São Paulo, o São Paulo estava tranquilo no jogo, tinha o comando da partida, o torcedor não quer saber se houve uma evolução tática, se a defesa do São Paulo hoje é mais constante do que era na época do Dorival. O torcedor do São Paulo hoje ele está a pé da vida para não usar o termo que a gente explicando para fora do ar. Você só entende o que você quer. Ele está dando uma aula para você. Ele não presta atenção. Não, é que eu vou te falar, cada um enxerga o futebol de uma maneira e vocês são sábios. Pra mim, o futebol não é isso aí. Agora, o futebol é posse de bola, é aplicação, as duas linhas de 4, é 75% de posse de bola, evoluiu isso, evoluiu aquilo. Que o futebol, gente, não muda. É resultado. É resultado, óbvio. Então não precisa analisar uma partida, Benjamin. A gente só chega no dia seguinte, não veja o jogo, só veja. Ganhou ou perdeu, a gente fala, ganhou, bacana. Não, perdeu, ó. Você não entendeu. A minha discussão com o Pascoal, que o Pascoal falou que o São Paulo foi um time aplicado ontem. E foi. E eu discordo que, pra mim, um time que está ganhando de 2-0 em casa, num jogo classificatório. Não vê mérito do adversário, Benja. Tudo bem, eu vejo. No jogo classificatório. Evolução do time do Palmeiras? Não, só no São Paulo eu vejo. São Paulo tá bem pra caralho na Libertadores, tá bem na Copa do Brasil, foi brilhante no Paulistão, chegou até a final, não conseguiu ganhar. Realmente, o Palmeiras não tem evolução. O treinador do São Paulo está a 8 partidas no comando do time, gente. Não, mas não tô mandando falar pra mandar o Aguirre embora. O time do treinador do São Paulo, a 8, e você já vê o time do São Paulo diferente. Há 8 partidas, você já consegue enxergar o time do São Paulo jogando diferente. O São Paulo está jogando diferente, taticamente falando. Que não quer dizer que seja uma evolução. Quer dizer que melhorou. Exatamente. Eu respeito a opinião do Pascoal. Não, ninguém respeita. A única coisa que eu percebo... Eu discordo dela, porque eu não vejo essa evolução que ele falou. De qualquer maneira, é a opinião dele e ele comentou o jogo ontem e deu essa opinião no transcorrer da partida. Eu discordo, entendeu? Tem o Aguirre falando? O São Paulo hoje é um time mais constante, eu acho, do que era na época do Dorival. Pelo menos tem um desenho tático. Exato, ele é pode eliminado a cada 2 semanas. Com a escalação do treinador, então com e um mês e meio já são 2 eliminações, mas tá legal. Mas é que tá. O mundo seria muito legal se tivesse uma lâmpada mágica, você fizesse assim na lâmpada, fala, quero que meu time esteja pronto. Problema, não é assim, Benjamin. É muito tempo. O futebol não funciona com interruptor, cara. O São Paulo tá vivendo esse troço. Mas você fala aquela frase bíblica? tempo, cara. Não, eu não tô falando que futebol funciona. Eu não tô falando que futebol funciona como interruptor. É que eu acho que o futebol agora virou uma moda, esses blá 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 todo aí, pra encobrir fracasso. Então, eu quero ver o cara falar, o time foi mal. Foi uma vergonha, foi um fracasso. Não, mas evoluiu. Mas não é time horroroso. Não é time horroroso. Não, foi bem pra caramba. Até não teve mais posse de bola. O Atlético Paranaense teve até mais posse de bola. O Aguirre quer falar com você. O Aguirre quer dar um recado pra você. Vamos ouvir. Aguirre, dá uma dica aí pro Pascoal. Aí, não, mas a mesma coisa que ele falou, eu falei. Sim. Mesma coisa. Hoje eu não posso falar de coisas boas del time porque eu não gosto, porque eu queria classificar. Então eu não vou falar de nenhuma coisa que... Eu falaria de coisas boas se tuviéramos logrado a classificação. Então temos que assumir que foi um fracasso a eliminação. Essa é a primeira coisa que temos que assumir. E prepararnos para e hacernos cargo de lo que vem na frente, porque somos um time grande que tem que brigar por coisas importantes. Isso... Nós temos que pegar essa responsabilidade, ir para frente e ir domingo ao Campeonato Brasileiro a ganhar. Temos uma Copa Sudamericana que tienen que ser objetivos importantes para nós, porque eu não gosto de perder e então não vou falar de nenhuma coisa positiva hoje. Pero bueno, foi uma eliminação que dói muito, porque trabajamos bastante para este juego y teníamos la ilusión. Estuvimos muy perto porque comenzamos ganando 2-0. Entonces, es difícil, ¿no? Parabéns, viu, Gui? Parabéns. Não ficou com esses blá blá blá, não. Parabéns. Não vou falar de coisa boa. O fracasso, eliminar, não tem que falar de coisa boa mesmo. Tá aí ele, o treinador do São Paulo, consciente, seu Pascoal. Deixa eu só falar um sem negocinho. mimimi.